Olá, tudo bem? Nós vamos começar a falar agora sobre os conceitos intuitivos dentro do capítulo de geometria. Nós vamos estudar todos os tópicos relacionados ao conceito da geometria dentro da matemática e para dar início a esse conceito, a gente precisa entender 3 princípios básicos, que são princípios iniciais dentro do tópico de geometria. Esses princípios são considerados como ponto, reta e plano. Ponto, reta e plano não existe uma definição específica para esses elementos. Eles são conceitos primitivos dentro da geometria e servem como base para a construção do conhecimento desse estudo. Então nós vamos estudar nessa parte inicial esses 3 princípios básicos. Eu vou apresentar para você como funciona a representação, a indicação que a gente utiliza para representar cada um desses elementos e a partir daí nós vamos construindo o nosso raciocínio dentro do conceito de geometria, criando aí e descobrindo os novos tópicos, ok? Então vamos lá, primeiro vamos entender o que significa um ponto. Se eu perguntar para você o que é um ponto, eu tenho certeza que você consegue imaginar, veio na sua mente uma figura, uma especificação, mas você não consegue definir o que é um ponto, exatamente pelo fato de não ter uma definição específica para ele. Mas você consegue imaginar, por exemplo, a pontinha do meu pincel pode ser considerada como um ponto. Se você pegar o seu lápis e fizer uma marquinha na folha do caderno, isso também é um ponto. Ele não tem uma definição formal, mas todo mundo consegue entender o seu significado. Então esse é o primeiro elemento básico dentro da geometria que a gente precisa entender. O ponto, ele geralmente é representado, dessa forma, você põe um pontinho mesmo, e você utiliza uma letra do alfabeto, uma letra maiúscula, para poder fazer a sua representação, certo? Então olha a definição formal. Em geometria, o ponto não possui dimensões. A indicação do ponto é feita por letra maiúscula do nosso alfabeto. Então é isso, é algo que não tem espessura, não tem dimensão, mas você consegue imaginar direitinho o que é. Quando você for representar isso em um exercício, em uma atividade, é só você lembrar que a representação é feita utilizando uma letra do nosso alfabeto, uma letra maiúscula, para fazer a sua representação, ok? Esse é o primeiro elemento básico intuitivo da geometria. O segundo elemento é a reta. De modo similar, a ideia de reta também está bem claro na cabeça de todo mundo. Se você imaginar, pega um fio de cabelo, você imaginar um fio de cabelo bem fininho, você consegue imaginar que ele bem esticado é como se fosse uma representação de uma reta, ok? Se você imaginar, a reta é como se fosse a união de infinitos pontos. Então imagina que você pega vários e vários pontos desse e coloca um do ladinho do outro de modo linear e liga esses pontos. Essa é a ideia de uma reta, certo? Então reta, novamente, ela não tem espessura, ela é infinita para os dois lados e a representação dela é utilizando agora uma letra do nosso alfabeto também, só que uma letra minúscula. Então vamos para a nossa definição. Ó. A reta é imaginada sem espessura, não tem começo nem fim e é ilimitada nos dois sentidos. A indicação é feita com letra minúscula do nosso alfabeto. Então eu coloquei aqui 2 exemplos de reta, eu tenho aqui uma reta que eu chamei de reta R e tenho aqui uma reta que eu chamei de reta S. Observe novamente que ela é infinita para os dois lados. Eu coloquei essas 2 retinhas aqui na ponta para mostrar isso. Ela não tem começo, não tem fim, não tem espessura, mas como eu disse, é fácil visualizar a ideia de uma reta. Esse é o segundo tópico importante dentro da geometria. Terceiro tópico importante dentro da geometria é o plano. Bom, como eu mostrei, imagina que você tem infinitos pontos alinhados, você une eles com um segmento, você tem uma reta. Agora imagina infinitas retas, uma do lado da outra, como se fosse uma aqui, uma aqui, uma aqui, e você formasse, com a união infinita dessas infinitas retas, uma superfície. Essa superfície também não tem espessura, é ilimitada para todos os seus lados. Essa é a ideia intuitiva de um plano, certo? O plano, então, ele não tem espessura, ele é infinito também em todas as suas dimensões e a representação do plano é feita utilizando uma letra do alfabeto grego. Então, olha a definição. O plano é imaginado sem fronteiras, ilimitado em todas as direções, indicamos com a letra minúscula do alfabeto grego. Então, coloquei aqui 2 exemplos, uma figura e a representação dela que eu usei uma letra alfa e aqui usei uma letra beta. Uma coisa muito importante que você precisa compreender é o seguinte. Dentro desses conceitos, como eu falei, esses elementos, eles são infinitos. A reta é infinita para os dois lados, o ponto não tem espessura, o plano é infinito em todas as suas dimensões.
Claro que quando a gente vai fazer um desenho, não tem como representar ou desenhar algo infinito. Então a gente delimita, fecha a nossa figura para ficar fácil a visualização. Mas você tem que compreender que isso aqui é infinito em todos os seus lados. Aqui é infinito nas duas direções, certo? Aqui está limitado porque o nosso espaço, obviamente, é limitado, então a gente não consegue desenhar algo infinito. Mas você tem que imaginar que isso não tem fronteiras, isso é infinito para todas as direções, ok? Então, recapitulando a indicação. Ponto, não tem espessura, mas você consegue imaginar o que é, e a representação dele é utilizando uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Reta, também um conceito infinito, ela é infinita para os dois lados, não tem começo, não tem fim, não tem espessura, e utilizamos uma letra do nosso alfabeto, uma letra minúscula para fazer a sua representação. E o plano, também algo infinito, sem espessura, infinito para todos os seus lados, e utilizamos uma letra minúscula do alfabeto grego para fazer a sua representação.